Em One Piece, pessoas podem sobreviver a serem explodidas por uma bomba, sendo o seu corpo explodido de dentro do seu próprio estômago, jorrando litros de sangue para fora de seu corpo, e entre outras formas que achamos inacreditável de alguém sobreviver àquilo. Mas, da mesma forma que achamos isso inacreditável, há outras pessoas, outros personagens que morre caindo de uma escada, o que deixa os fãs suspeitando se realmente da pessoa ter morrido ou não. Isso realmente traz será que talvez esse personagem está vivo? E como ele poderia estar vivo? Talvez achamos uma forma de como esse personagem, que eu estou falando da Kuina, poder estar viva, né? Quais são as suas possibilidades disso acontecer? Apesar do Oda já ter falado que a personagem realmente morreu. Olá, eu sou o Yuni e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferenciado, já que é um vídeo de teorias. E por causa dos últimos episódios, que meio que o Zoro tá relembrando de bastante coisa, me veio à cabeça se a Kuina poderia estar viva, né? E um pouquinho diferente, né? Eu vou tentar trazer em quais possibilidades, né? Tanto que eu revi algumas coisas e eu tô pensando aqui como poderia levar a isso acontecer, mas não só isso. Eu gostaria de ressaltar alguns mistérios sobre a morte da Kuina. Então não é só uma teoria trazendo como ela está viva, mas sobre a questão dessa morte, né? Sendo que não foi mostrado pra gente, né? Tanto no anime quanto no mangá, só foi falado pelos personagens. Calma que eu já vou entrar nesse assunto, mas antes eu vou pedir pra você se inscrever, deixar o like, compartilhar. Depois que você ver esse vídeo, ver se o vídeo é só vai, ver se ele está bem legal e tal. E depois você deixa esse like, tá? Mas, por favor, não se esqueça, hein? E bom, vamos lá. Eu comecei a dar a entender que a Kuina poderia estar viva no episódio 1059, onde que me veio na cabeça, e se a Kuina estivesse viva, né? E já teve várias teorias isso eu não posso negar. Tanto que já teve a Kuina ser a Tashigi, ou ela pode ser o Mihawk, né? Então meio que tem várias teorias aí, onde que a Kuina poderia ser um monte de gente aí no mundo de One Piece, né? E poderia estar nesse meio dos personagens. E eu acho que talvez não, mas não vou negar que talvez o da Tashigi possa ser algo relevante. O do Mihawk com certeza não é, tá? Não é, tá? Não é. Mas enfim, vamos continuar. Tem várias teorias, e eu vi até a teoria mais recente, onde que a Kuina seria a Tashigi seria o clone da Kuina, que se eu não me engano foi do canal lá do Chapéu de Palha. E bom, depois desse que eu assisti esse último episódio, né, o 1059, agora lançou o 1060, né, também já tá lançando 1061, mas não sei se lançou depois que eu postei esse vídeo. Mas enfim, me veio à cabeça se a Kuina poderia estar viva. E uma coisa que me deixou incomodado foi toda aquela situação onde é mostrado o passado do Zoro e como a Kuina morreu. Calma que eu já vou chegar nesse assunto. Mas, então, depois de pensar como a Kuina poderia estar viva, me veio a questão, como ela poderia estar viva? Eu sei que são perguntas que traz a mesma situação, mas são perguntas que podem ser respondidas de forma diferente. E aí eu comecei a reassistir lá no episódio 19, se eu não me engano, acho que é o episódio 19, onde que lá é o flashback do Zoro, onde que mostra a Kuina e tudo mais, esse tipo de coisa. Eu vou tentar fazer igual o Detetive Conan e trazer os fatos antes de trazer as suposições e tudo mais. Mas enfim, lá é totalmente sobre a visão do Zoro, né? Mas em alguns momentos do flashback é mostrado a parte da Kuina, onde que ela escuta umas conversas lá do pai dela e outras pessoas, outro cara lá, que eu não lembro o nome, não fui atrás de saber quem é, onde que eles estão falando do Zoro e tal, que o Zoro, ele tá se fortalecendo, ele tá melhorando, e aí até a Kuina aparece lá e tudo mais. Mas uma coisa que me incomoda bastante é sobre a questão do pai dela não querer apoiar a ela ser uma espadachim. Isso deixa a entender em vários momentos desse flashback, onde que o pai dela mesmo fala que ela é uma mulher, ela não pode ser
uma espadachim. Isso pode levar a alguns mistérios e algumas coisas que pode ter levado à morte dela. Ou a ser um próprio machista escroto, que é o pai da Kuina. Mas enfim, basicamente isso daí deixa um certo fato, que o pai dela não queria que ela fosse uma espadachim. Então eu pensei, tá, ele não quer que ela queira ser uma espadachim. Então, será que a morte dela poderia ter algo a ver com isso? Porque foi uma informação jogada antes de ter a luta entre ela e o Zoro, e logo em seguida mostrar a morte dela. Então esse é o único ponto ressaltado, pelo menos que foi mostrado no anime, eu não sei quanto mangá, mas esse foi o único ponto que demonstrou algum mistério sobre alguém não querer que a Kuina seja uma espadachim. Então, vamos trabalhar um pouquinho nisso. Talvez a morte da Kuina poderia ser algo forjado pelo próprio pai ou algo assim, né? Então, porque em vários momentos a gente dá a entender que o pai dela tem um certo desgosto por ela ser uma espadachim e que mostra isso em vários momentos do próprio anime, né? Na própria animação mostra isso, que o pai dela não tá muito feliz com ela sendo uma espadachim. E o que dá a entender a isso é que depois que ela morreu, não temos nem, tipo, meio que um lamento do pai, sabe? Tipo, ele não chora ou algo assim, sabe? Tipo, só dá a entender que, ele tá ressentido sobre a morte da filha dele, mas nada muito, sabe? Tipo, o Zoro, ele chorou pra caramba na morte da Kuina, ele sentiu muito aquilo. Então, o pai dela demonstrar uma imparcialidade quanto a isso fica meio suspeito, né? Do que poderia acontecer. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que a morte da Kuina tem algo falado que, tipo, ela caiu realmente da escada. Tanto que nos é mostrado que isso foi um diálogo entre alguns figurantes onde o Zoro está escutando. Então não é como se no anime ou no mangá mostrasse como ela realmente morreu. Como ela, nossa, pô, escorreguei do degrau, bati a cabeça, pô, deu um traumatismo craniano, a pessoa morreu. E não, é só falado lá que ela errou o degrau da escada e por acaso acabou morrendo. Mas uma coisa que me incomoda é que eles falam que antes disso ela foi buscar algo para amolar a faca, né? Um amolador. Então, tipo, deixa entender que é algo específico, onde que eles saberiam onde que ela estaria indo, ou que ele supôs que ela estaria indo atrás de um amolador para a escada. Então, eles falam como não se fosse tão certeza sobre como ela morreu, tipo, fica deixando esse mistério de tipo, caraca, ela morreu, mas como é que surgiu isso? Ah, não, ela tava lá no depósito e aparentemente ela caiu da escada. Então, deixa entender um mistério sobre a morte da Kuina. E aí a gente dá mais espaço pra gente criar algumas teorias também, né? E bom, isso daí são fatos que aconteceram na história e que me deixam um pouquinho incomodado sobre essa questão de One Piece, porque normalmente é sempre mostrado como a pessoa morre, ou pelo menos eles falam com certeza, não, a pessoa morreu por causa disso, disso, disso. E na Kuina não, fica meio que um mistério, fica meio que um aberto sobre como ela morreu e, né, esse tipo de coisa. E o que dá a entender que ela poderia estar viva foi quando nos é apresentado a personagem Tashigi, né, que é uma personagem que é super idêntica à Kuina, né, e é uma personagem que é literalmente muito parecida, tem até meio que uns problemas de visão e tudo mais. Só que o que dá a entender que ela poderia virar a Kuina, porque o Zoro ele acabou se lembrando da Kuina nesse exato momento, sendo que em nenhum momento ele lembra da própria Kuina, ou que remete a alguém parecer outra pessoa. Então a gente acaba martelando a cabeça da pessoa e fica, mano, será que a Kuina é Kushina? Será que a Kuina virou a Kushina? A Kuina virou a Kushina. A Kuina virou a Tashigi de alguma forma, só que ela não lembra do Zoro. Então, tipo, o Zoro ser alguém estranho pra Tashigi demonstra que as duas pessoas são pessoas diferentes. Ou, por alguma coincidência, poderia levar a Queen a esquecer o Zoro ou as pessoas de antes e virar a Tashigi. Então,
isso daí meio que também pode ser, só que isso é totalmente uma suposição, né? E aí agora eu gostaria de trazer meio que 2 pontos desse mistério da morte da Kuina, antes de entrar numa suposição que a Kuina poderia ser a Tashigi ou algo que poderia levar a Kuina viva. Então eu vou trazer 2 pontos, onde que um ponto é meio que a Kuina está morta e o que poderia ter levado a ela à morte, e o outro ponto seria ela está viva, ela poderia ser a Tashigi, ela poderia ser, sei lá, N personagem ou qualquer personagem aí, não o Mihawk, isso aí eu tenho certeza quase. Mas enfim, vamos lá. O primeiro ponto onde que ela está morta. Isso aí já é comprovado pelo próprio Oda que sim, a Kuina morreu. A Kuina morreu. Então, o que poderia ter levado à morte, né? O que poderia resolver esse mistério da morte dela e o que poderia levar à morte? Eu pensei em várias coisas, mas a coisa que mais veio na minha cabeça, que mais martelou, é que poderia ser um assassinato. Eu até escrevi aqui que por a Kuina ser uma criança e ela ser muito forte e ela derrotar vários adultos, poderia gerar uma inveja, né, nos adultos, e eles poderiam fazer um acidente para que ela morra, né? Então, tem várias coisas que poderia levar a isso, né? Seja a inveja de um adulto, ou alguém que ficou ressentido por perder para uma criança e, né, gerou esse coisa. Tem N motivos para, né, gerar algum assassinato onde que apareça ser um acidente, que ela morreu por um acidente, sendo que fica meio estranho pensar nisso, já que ela era mais forte que o Zoro. Então meio que fica assim na cabeça. E eu acho que esse é o ponto mais plausível que vai ter. De tipo, o que levou à morte da Kuina sem ser. Ah, ela só morreu por um acidente e é isso. Sabe? Eu acho que não foi só um acidente. Eu acho que tem muita coisa por trás. Pode ser trabalhado isso? Eu acho que não. Se olhar como a história está se desenvolvendo, eu acho muito difícil que o Oda vai voltar lá pro West Blue, lá para resolver esse mistério da morte dela, ou algo do tipo. A não ser que, por acaso, ela tenha virado a Tashigi, ou a Tashigi tenha algo relevante, ou algo sobre a Kuina, né? E que aí levaria a teoria lá do Chapéu de Palha, onde que a Tashigi seria um clone da própria Kuina, e, né, eles voltarem a isso daí. Eu acho que é esse o único ponto plausível que poderia levar a resolver esse mistério da morte da Kuina e levantar todos os pontos sobre o passado do Zoro. Eu acho que é esse um dos pontos que poderia levar a Kuina estar viva, entre aspas, mas ela ter morrido e, né? Só que aí seria totalmente trazendo que a teoria lá do Chapéu de Palha estivesse correta e a Tashigi fosse um clone da Kuina e tudo mais. E aí levantaria vários pontos onde que seria uma teoria muito maluca. Eu não vou tentar imaginar ou trazer as possibilidades do que poderia acontecer e como poderia desenvolver essa parte daí. Mas eu acho que não vai ser isso, eu não acho que possa trazer isso de novo, e eu acho que esse ponto só morreu pro Oda, sabe? A Kuina morreu por um acidente, é isso. Mas enfim, trazendo um segundo ponto e uma segunda possibilidade de que uma grande mentira, uma grande manipulação e trazendo fatos de alguma coisa. Essa parte é totalmente especulada e bem fora da caixinha, que foi o que eu pensei inicialmente. E eu falei, não, isso daqui é muito doido, eu preciso fazer essa teoria. Que basicamente, o que eu pensei assim, por alto, que pelo fato do pai dela estar tão incomodado em ela ser uma espadachim, de alguma forma ele tentaria apagar a memória da Kuina, ou sei lá, por algum motivo ela ter sofrido um acidente realmente, só que ela não ter morrido, sabe? Ela só ter perdido as memórias ou ter sofrido uma pancada na cabeça. Tanto que não é mostrado o rosto dela, né? Na hora que falam, a Kuina morreu e tudo mais, o Zoro vai lá ver.
e só é coberto o rosto e o corpo. Dá até pra ver o pescoço, onde que não tem marca nenhuma, mas será que ela sofreu uma pancada na cabeça? Por quê? Eu acho que poderia ser algo assim, onde que ela poderia ter perdido as memórias, né, por ter sofrido essa pancada na cabeça, mas nos é mostrado que o rosto dela estava tampado. Então, meio que demonstra que sim, o acidente que ela sofreu foi por causa de uma queda onde que ela bateu realmente a cabeça, né? Então, meio que dá pra surgir onde que ela não perderia a memória, mas ela estaria inconsciente, né? E já que não é mostrado pra gente se ela foi colocada dentro do caixão ou não, e o caixão poderia estar assim vazio, né? Seria uma grande mentira, uma grande manipulação, tanto do Oda e tanto dos personagens em si, porque geraria uma história, geraria um, como é que eu posso dizer? Geraria um mistério, geraria um plot onde que ninguém poderia esperar por isso. Mas não acredito que o Oda faria isso, tanto que se ele quisesse gerar esse tipo de plot, ele poderia só não falar nada sobre essa questão da morte da Kuina. Mas enfim, basicamente o que poderia ter acontecido, o pai dela, ou né, ela ter sofrido um acidente, bateu a cabeça e perdeu as memórias. Então, o pai dela vendo essa oportunidade, né, de alguma forma, ele vendo que ela perdeu as memórias, ele fingir, né, ele mostrar que a Kuina morreu ou de alguma forma ela poderia ter morrido, né, mentir para todo mundo, manipular geral, né, ele mais algumas pessoas, porque eu acredito que o pai dela não faria isso sozinho ou algo do tipo. Totalmente especulação, poderia acontecer várias coisas. Poderia ser só o pai dela manipulando geral, ou ele com mais os adultos que perderam pra Kuina ficaram totalmente revoltados, né, gerar toda essa mentira para as crianças, né? Já que o próprio Zoro era uma criança na época, ele não saberia se ele estaria sendo manipulado ou não. Então, gerar todo aquele enterro e tudo isso poderia ser uma manipulação fácil, entre aspas, né? E, né, mandar ela para um outro local. Isso ela estando inconsciente, né? Ela não lembrando de quem ela é ou algo assim, né? Tem várias formas. Se você for algum teorista de plantão e quiser melhorar essa teoria, pode melhorar. É totalmente livre, né? Mas enfim, o que poderia gerar esse tipo de conclusão, né? Onde que a Kuina fosse para um outro local, onde que ela não lembraria de ser uma espadachim, e ela teria uma vida normal. E o que isso influenciaria na história de One Piece? Nada, basicamente. Mas aí eu quero ligar com a teoria de ela poder ser a Tashigi, onde que, já que a Kuina poderia ter perdido a memória e nem lembrar de quem ela é ou algo assim, eles poderiam colocar uma identidade totalmente falsa para ela, onde falar, seu nome é Tashigi e tal, nananana. E aí, o que poderia criar esse ódio pelos piratas, né, que a Tashigi tem, onde que, nesse momento onde que ela já teria perdido as memórias, ela veria o terror dos piratas, né, que ela poderia, tipo, a vila onde que ela mora, o local onde que ela vive, fosse atacado por piratas, e onde que ela poderia ter encontrado uma espada, que seria a Shiguri, né, e ela voltaria a ter esses pensamentos de ser uma espadachim. Não como uma espadachim que, sei lá, por acaso, mas meio que trazendo essa lembrança ou algo assim, né, de ela querer ser a melhor espadachim do mundo, e tanto que isso explicaria porque ela entrou na marinha, né, e não só virou uma espadachim, um samurai ou algo assim, e sim ela teria esse senso de justiça contra os piratas. Esse é o ponto que eu acho que poderia ligar ela de alguma forma com a Tashigi, ou, né, ter essa troca de identidades, porque eu não acredito que a Tashigi seja a Kuina, porque ela não lembra do próprio Zoro, a não ser se ela teria perdido a memória de alguma forma, ou, né, gerado esse tipo de coisa. E bom, é esse tipo de possibilidade que eu pensei para que poderia, o que poderia ter ocorrido, pelo menos nessa época, né? Eu não sei se tem outras coisas, se o Oda já falou exatamente o que aconteceu, né? Porque basicamente só foi mostrado em formas de palavras. A Kuina morreu por causa disso daqui.
E é isso. Então, tipo, não foi mostrado, não tem nenhumas comprovações ou algo assim. E basicamente, falando sincero, eu acho que vai ser isso. Eu não acho que o Oda vai querer voltar sobre o passado do Zoro, tanto que ele já liberou toda a linhagem do Zoro. Isso eu acho que se ele fosse realmente falar sobre a Queen ou algo assim, e ter alguma coisa relevante ao passado do Zoro, ele não teria só liberado essas informações do Zoro, e ele poderia ter, né, trabalhado com o roteiro, trazendo todas essas informações e todo esse conjunto, sei lá, fazendo algo que revivesse o realmente passado do Zoro, e aí sim a gente poderia levar como fato, ou como uma possibilidade, uma teoria, esse tipo de coisa onde que poderia ter rolado uma grande manipulação e uma mentira sobre essa questão da morte da Kuina. Mas enfim, eu acho que essa é uma loucura total, né? Que eu tive, basicamente uma iluminação de um fã de One Piece, que normalmente a gente sempre tem. Por isso que eu falo que o fã de One Piece é tudo louco, que eles veem alguma coisa, já começa a teorizar na cabeça deles alguma coisa, alguma ideia. Mas enfim, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal caso você tenha gostado desse tipo de vídeo, né? Se você tenha gostado do conteúdo do canal, deixa o like se você gostou. Compartilhe esse vídeo para os fãs teóricos de One Piece, né? E, né, comente aí sua opinião. Você acha que a Queen ainda está viva? Você acha que você acha que o vídeo conseguiu trazer informações legais? Você acha que é uma boa teoria? Você acha que foi um bom ponto que eu coloquei ou algo assim? Coloque aí nos comentários o que você achou do vídeo. Se existe uma possibilidade, se, né, alguma coisa assim. Só comente aí que eu vou estar olhando e vou estar respondendo. E passa, cara, pode passar. E bom, uma boa sorte no seu caminho, independente de qual você queira seguir. E se você ainda não sabe, calma que você ainda vai saber qual caminho você quer seguir. E bom, te vejo no próximo vídeo. Eu espero que você esteja aqui no próximo vídeo. E tchau.